Seja bem-vindo ao canal DGS, Denise Goulart Lickman, Prestação de Contas. Nós hoje vamos tratar de um assunto que aflige os partidos políticos. Como regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral, as suas contas partidárias, quando estas contas foram julgadas não prestadas. Será que basta apresentar as contas à Justiça Eleitoral? Nós vamos ver que este é um procedimento que foi aceito pela Justiça Eleitoral por muitos anos, mas já há alguns anos não é assim. Para regularizar as contas partidárias é necessário fazer uso de um instituto muito específico, que chama-se regularização de contas não prestadas. E ele tem uma série de particularidades e nós vamos vê-las agora. Qual é a primeira característica desse instituto? Bem, ele só é útil ao partido político depois do trânsito em julgado daquela decisão que considerou as contas como não prestadas. Então, ele não cabe enquanto não houver o trânsito em julgado? Não cabe, é isso mesmo. Se nós temos uma decisão que julgou as contas de um partido político não prestadas e elas não transitaram em julgado, o que eu tenho aqui é a possibilidade de recorrer. Se a decisão foi proferida por um juiz eleitoral, cabe o recurso ordinário, que deve ser apresentado no prazo de 3 dias ao Tribunal Regional Eleitoral, que vai reexaminar a matéria. Se a decisão da qual eu quero recorrer é do Tribunal Regional Eleitoral, aí nós já temos uma limitação, porque só cabe o recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral. E nessa instância julgadora, que é praticamente a última da Justiça Eleitoral, nós não temos mais o reexame de prova. E de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, só cabe ao Supremo Tribunal Federal recurso quando nós estivermos diante de uma questão constitucional. Então, a regularização de contas julgadas não prestadas só cabe após o trânsito em julgado da decisão que considerou aquelas contas não prestadas. Nós temos partidos políticos que têm essa situação de julgamento de contas não prestadas por anos. E agora? Às vésperas da eleição, como fazer? Então, nós temos que fazer uso desse Instituto de Regularização de Contas Não Prestadas. E ele não cabe só para o partido político, ele cabe também ao candidato. Vamos ver em que situação. Ele cabe ao candidato para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral depois do fim da legislatura. O Instituto da Regularização de Contas Não Prestadas, ele visa reverter as sanções que foram aplicadas àquele partido político. Ele jamais vai transformar o conteúdo da decisão e também não faz isso com o candidato. O candidato ou partido político que teve contas julgadas não prestadas, esse é o status da sua situação em relação àquela prestação de contas para todo sempre. Mas as sanções que foram aplicadas podem ser revertidas pelo Instituto da Regularização de Contas Não Prestadas. Que sanções são essas? No caso do candidato, ele recebe como sanção, quando não presta contas, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral, no mínimo durante todo o período da legislatura ao qual ele concorreu, então no mínimo 4 anos. Mas esta sanção ainda pode se alongar, caso ele não utilize esse Instituto de Regularização de Contas Não Prestadas depois desse período de 4 anos, por exemplo. E para o partido político, qual é o objetivo, então, desse instituto? Quais são as sanções que ele quer reverter? Bem, o partido político ele busca restabelecer o direito ao recebimento da cota do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também busca reverter a sanção de suspensão de anotação de funcionamento. Então, vamos ver como isso funciona. Bem, o partido político, quando ele tem as contas julgadas não prestadas, a primeira sanção é deixar de receber recursos públicos. Os recursos do fundo partidário hoje são muito importantes para um partido político, porque eles basicamente custeiam a manutenção desse mesmo partido. A novidade da atual legislação é que também o Fundo Especial de Financiamento de Campanha não pode ser recebido pelo partido que tiver tido contas julgadas não prestadas. Então, o que o partido busca é reverter esses efeitos, conseguir receber novamente os recursos públicos. E busca também reverter, sim, a suspensão de anotação partidária.
A questão da suspensão de anotação partidária, ela foi objeto de um julgamento recente da ação direta de inconstitucionalidade 6032. Ela considerou inconstitucional ter esta consequência aplicada ao partido político apenas e tão somente pelo julgamento de não prestação de contas diretamente desta decisão, sem um processo específico no qual o partido político, claro, possa defender-se, seja garantido contraditório, a ampla defesa, em processo específico com essa finalidade. Mas certo é que ter contas julgadas não prestadas é razão para um processo específico de suspensão de anotação partidária. Até então não era assim. Essa consequência ela decorria diretamente do julgamento de prestação de contas não prestadas. E o que os partidos políticos podem fazer neste momento? Aqueles que receberam essa sanção antes da ADI 6032. Neste momento é necessário questionar em juízo para que a autoridade judicial que proferiu essa decisão reexamine e eventualmente levante esta sanção. Mas isso precisa ser submetido ao juízo que proferiu a decisão, porque o Tribunal Superior Eleitoral ainda não regulamentou essa questão com um escopo nacional, com extensão e uniformidade para todos os órgãos da Justiça Eleitoral. Mas o certo é que, na dúvida sobre o levantamento ou não imediato da suspensão de anotação partidária, o caminho mais fácil é solicitar a regularização de contas julgadas não prestadas. Esse é um instituto que está na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, resolução 23.604, e que deve ser utilizado, que pode ser utilizado, que está disponível para utilização. Então, é importante que se utilize este instituto e que não se preste as contas, porque nós não teremos uma nova prestação de contas aqui. Bem, quem pode apresentar o pedido de regularização de contas não prestadas? Esse pedido pode ser apresentado pelo candidato, quando a intenção for reverter a sua situação, pelo próprio partido político sancionado ou por aqueles hierarquicamente superiores, ou seja, não precisa ser apresentado apenas e tão somente diretamente pelo partido político que foi sancionado, não. O órgão superior também pode apresentar este requerimento de regularização de contas não prestadas. Como é então que acontece esse processamento? Bem, a regularização de contas não prestadas ela é autuada numa classe específica. Previu a resolução que seja esta classe aí, ó, a regularização da omissão na prestação de contas em nome do partido e dos responsáveis. Atualmente, neste momento em que este vídeo é gravado, essa classe ainda não está disponível e a Justiça Eleitoral está processando a regularização de contas não prestadas na classe petição civil. Mas, posteriormente, nós teremos uma classe específica. Mas o que é importante compreender aqui é que este não é um processo de prestação de contas. Não. As contas, tais como foram julgadas, assim permanecerão. O que nós queremos agora é apenas reverter as sanções resultantes desse julgamento pela não prestação de contas. Este processo é distribuído por prevenção ao juiz que conduziu o processo de prestação de contas e aqui é que nós temos a maior confusão, é que ele deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter constado na prestação de contas. E é aí que muitas vezes as pessoas podem confundir e imaginar que estão prestando as contas, que esse é um processo de prestação de contas. Não. É um requerimento que vai ser deferido ou indeferido, mas que deve ser instruído com todas as peças da prestação de contas que seria devida à época em que as contas não foram prestadas. E aqui a razão, o objetivo disso é muito lógico, é muito simples de entender. Imagine que vantajoso seria não prestar contas, deixar que essas contas transitassem em julgado e a Justiça Eleitoral nunca mais pudesse agir sobre eventuais atos ilícitos que houvessem sido praticados naquele exercício. Não. Então, no ato de regularizar uma omissão de prestação de contas, é preciso apresentar todas as peças e os documentos que eram devidos à época da prestação de contas. Então, não são os documentos de uma prestação de contas tal como ela está regulada atualmente, por exemplo. Não.
é preciso voltar ao exercício a que as contas se referiam, ver qual era a resolução do TSE que disciplinava a prestação de contas naquele período e aí sim apresentar os documentos e os dados que eram devidos à época. É como se uma prestação de contas fosse, mas não é uma prestação de contas. Uma questão também muito importante a respeito desse instituto. Ele não é recebido com efeito suspensivo. Diferentemente de como se processava anteriormente, quando alguém tinha contas julgadas não prestadas e bastava apresentar as contas que imediatamente a situação se revertia, no Instituto de Regularização de Contas Não Prestadas, não. Apenas ao final do processo é que nós teremos, de fato, a reversão das consequências. Qual é o objetivo desse procedimento? Bom, primeiro, aferir se houve recebimento de recursos de fontes vedadas, de recursos de origem não identificada, se houve ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e ainda outras irregularidades de natureza grave. Veja que há uma questão em comum entre estas irregularidades que o processo visa identificar, que é a possibilidade de ter que haver devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Por isso, o principal objetivo é identificar fonte vedada, origem não identificada e má aplicação de recursos públicos, porque todas estas infrações geram a obrigação de devolver recursos ao Tesouro Nacional. Mas é claro que, tendo presente todos os documentos sendo examinados em um processo, a Justiça Eleitoral jamais vai deixar de apontar alguma irregularidade de natureza grave que ela identifique nesses documentos. E aí nós podemos ter outras sanções, inclusive, aplicadas em decorrência dessa tentativa de regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. É cabível a aplicação de sanções, inclusive de devolução de valores, como vimos, e recolhidos esses valores, apenas após isso, ou na ausência de valores a recolher, é que a autoridade judicial vai decidir sobre o deferimento ou não do requerimento apresentado. Então, veja, se houver valores a recolher, apenas após o recolhimento desses valores é que nós temos, de fato, a regularização das contas daquele partido político ou do candidato, se for o caso. Então, a situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato, ela somente deve ser levantada depois do efetivo recolhimento desses valores devidos e do cumprimento das sanções impostas na decisão original, ou seja, apenas após o processo concluído é que nós teremos, de fato, o julgamento pelo deferimento ou não da regularização de contas não prestadas e a situação do partido político efetivamente reconstituída e regularizada perante a Justiça Eleitoral. Eu espero que você tenha compreendido a natureza, as especificidades desse procedimento de regularização de contas não prestadas. É muito importante observar todos os requisitos da Resolução 23.604 a esse respeito, que nós acabamos de ver. Inscreva-se no canal para ser notificado de outros vídeos que nós vamos apresentar aqui. Ative a notificação para que você receba o aviso antecipado dos novos vídeos e me siga também nos meus canais profissionais dgs.prestação.d.contas. Até mais!